the sound of an electric guitar. Simply focused, the essence of it all for me. And as long as I feel that way, I'll carry on playing. Durante décadas, Eric Clapton e Jimmy Page foram vistos como dois dos maiores guitarristas de todos os tempos, dividindo os palcos e o respeito mútuo. Eles eram irmãos do blues, lendas da cena musical londrina e pedras fundamentais do rock and roll. Mas por trás das icônicas jams e sessões de fotos, havia tensão. O que começou como colaboração e camaradagem lentamente se transformou em atrito competitivo, e de acordo com Clapton, foi uma decisão específica tomada por Page que mudou tudo. Vamos explicar como dois amigos se tornaram inimigos, e o que Clapton finalmente revelou sobre o rompimento de seus laços. No vibrante e acelerado mundo da música dos anos 60, Clapton e Page se cruzaram pela primeira vez como guitarristas apaixonados pelo blues. Eles surgiram no mesmo circuito londrino, com suas reputações crescendo rapidamente a cada apresentação. Ambos eram autodidatas, profundamente influenciados por lendas do blues americano, como B.B. King, Buddy Guy e Freddie King, e ambos tinham o desejo de desenvolver o gênero em novas direções elétricas. Apesar de seus sucessos individuais, eles sempre apoiaram o trabalho um do outro. Page chegou a ajudar a banda de Clapton na produção durante seu tempo com John Mayall and the Blues Breakers, e os dois se encontravam com frequência nos bastidores dos shows ou colaboravam em festivais. Uma de suas aparições conjuntas de maior destaque ocorreu durante os concertos ARMAS, Action into Research for Multiple Sclerosis, de 1983, quando tocaram ao lado de Jeff Beck para arrecadar fundos para pesquisas sobre esclerose múltipla. Esse evento não foi apenas uma demonstração de habilidade, foi um símbolo de sua irmandade, mas por trás dos sorrisos e dos solos havia rachaduras. A jornada de Eric Clapton rumo ao estrelato começou com raízes humildes. Nascido em 1945 em Surrey, Inglaterra, Clapton aprendeu a tocar guitarra aos 15 anos imitando discos de blues. Sua obsessão pela prática levou a um rápido progresso e, aos 16 anos, ele já era um herói da guitarra local. Ele tocou em bandas como The Roosters e Casey Jones and the Engineers, antes de entrar para os Yardbirds em 1963. No entanto, a rigorosa devoção de Clapton ao blues logo entrou em conflito com a mudança dos Yardbirds para o pop, especialmente após o sucesso de For Your Love. Sentindo-se traído pela direção comercial da banda, ele saiu em 1965, mas não antes de recomendar Jimmy Page como seu substituto. Page recusou e, em vez disso, sugeriu Jeff Beck, uma decisão que mais tarde se tornaria um círculo completo. Clapton então se juntou a John Mayall and the Blues Breakers, gravando o icônico álbum Piano, e acabou formando o Cream em 1966. O Cream catapultou Clapton para o estrelato. Seu blues rock psicodélico e barulhento e seus solos longos e explosivos transformaram Clapton em um ícone mundial. Os fãs chegaram a pichar "Clapton is God", Clapton é Deus, nos muros de Londres, um título que, apesar de lisonjeiro, o deixou impressionado. Nascido um ano antes de Clapton, em 1944, Jimmy Page cresceu em Londres e descobriu seu amor pela guitarra aos 12 anos. Assim como Clapton, ele foi influenciado por lendas do rockabilly e do blues. Logo se tornou um músico de sessão muito procurado, contribuindo para faixas do The Who, The Kinks, Marianne Faithfull e até mesmo dos Beatles. Em meados dos anos 60, Page ganhou reputação como guitarrista de estúdio em Londres. Por fim, juntou-se aos Yardbirds, após a saída de Clapton e Beck, e passou de músico secundário a vocalista quando fundou o Led Zeppelin em 1968. O Led Zeppelin explodiu no cenário com uma versão mais dura e sombria do rock, com infusão de blues. Os riffs pesados e a mística de Page fizeram dele uma lenda por si só, e logo seu estrelato se igualou, e de certa forma superou, o de Clapton. Enquanto Page alcançava novos patamares com o Led Zeppelin, Clapton enfrentava seus demônios. Depois que o Cream se desfez em 1968, Clapton formou o Blind Faith, que se desfez depois de apenas um álbum. Em seguida, ele seguiu carreira solo, produzindo sucessos como
After Midnight e Wonderful Tonight, mas sua vida pessoal começou a desmoronar. A década de 1970 foi marcada por mágoas, vícios e isolamento. Clapton ficou profundamente apaixonado por Pat Boyd, a esposa de seu amigo George Harrison. Sua agitação romântica, aliada ao abuso de drogas e álcool, atrapalhou sua carreira durante anos. Embora tenha encontrado uma paz momentânea com álbuns como 461, Ocean Boulevard e Slow Hand, sua música muitas vezes ficou em segundo plano para sobreviver. Durante esse período, Clapton se ressentia do sucesso crescente do Led Zeppelin e da atenção que Page estava recebendo. De acordo com as reflexões posteriores de Clapton, ele começou a se sentir ofuscado, não apenas como guitarrista, mas como uma figura cultural. Durante décadas, os fãs especularam sobre a situação do relacionamento de Clapton e Page. Em entrevistas, eles se mantiveram publicamente civilizados, mas não houve novas colaborações e poucas aparições juntos após o Arms. Finalmente, Clapton quebrou o silêncio. De acordo com Clapton, o último obstáculo não veio da rivalidade musical, mas da decisão de Page de abraçar a fama de uma forma que Clapton sempre evitou. Clapton acusou Page de escolher o espetáculo em vez da substância e de trair a integridade das raízes do blues que compartilhavam. Enquanto Clapton lutava contra o vício e se fechava em si mesmo, Page estava transformando o Led Zeppelin em uma máquina global de excessos e grandeza. Clapton admitiu que se sentiu magoado pelo fato de Page não ter estendido a mão em seus momentos mais difíceis. Nós crescemos juntos. Ele sabia pelo que eu estava passando, mas as ligações nunca chegavam, disse ele em uma entrevista. Mas mais do que isso, Clapton disse que o pior momento ocorreu quando ele percebeu que Page havia se inspirado nas ideias de Clapton, sem reconhecimento. Músicas, sons e estilos que eles trocavam como amigos começaram a aparecer no trabalho do Zeppelin. Clapton se sentiu usado, não visto e, por fim, traído. Apesar do desentendimento, os dois guitarristas nunca negaram o talento um do outro. Clapton elogiava a criatividade de Page, enquanto Page reconhecia a influência de Clapton em sua forma de tocar. De fato, a sugestão inicial de Clapton para que Page o substituísse no Yardbirds foi um gesto de profundo respeito. Mas o sucesso é uma coisa estranha. Quando cada um deles se tornou um ícone, a paixão compartilhada se transformou em uma competição silenciosa. Quem era o melhor guitarrista? Quem vendeu mais discos? Quem tinha o maior legado? Embora tenham começado como colaboradores, suas carreiras divergiram. Page se inclinou para o bombástico e o mistério. Clapton se inclinou para o soul e o blues. Cada um representava ramos diferentes do rock e, talvez, maneiras diferentes de processar a fama. É interessante notar que nem tudo no relacionamento deles terminou em amargura. Certa vez, Clapton compartilhou uma história pouco conhecida que reacendeu seu respeito por Page. Em um momento de vulnerabilidade, Clapton revelou que, durante um show difícil, em que tudo deu errado, som caindo, falhas técnicas, uma sala meio vazia, Page apareceu. Não como artista, nem para mostrar à imprensa, apenas para apoiá-lo. Page caminhou pelos bastidores, acenou para ele e saiu em silêncio. Esse gesto, disse Clapton, o fez lembrar do vínculo que um dia eles compartilharam. Não resolveu tudo, mas foi importante. No final, não foi um momento, uma música ou um show que rompeu a amizade deles. Foi uma erosão lenta, causada pelo sucesso, orgulho, demônios pessoais e diferenças artísticas. Clapton se sentiu abandonado, traído e ofuscado. Page, concentrado em seu próprio império, provavelmente não percebeu o quanto o silêncio o machucava. O relacionamento entre eles, assim como a música, era multifacetado. Tinha momentos de magia, tragédia e imenso talento. Mas também tinha egos, ambição e arrependimento. Hoje, Eric Clapton e Jimmy Page são os pilares da história do rock. Suas impressões digitais estão em quase todos os guitarristas modernos. Seus nomes são sussurrados com reverência nas lojas de guitarras e gritados nas arenas. Mas e a amizade deles? Isso é mais complicado. A confissão de Clapton, honesta, crua e um tanto desoladora, dá aos fãs uma visão mais profunda de quão frágeis podem ser até mesmo as maiores parcerias. A música os uniu, a fama talvez os separou. E embora talvez nunca mais os vejamos dividindo um palco, sempre teremos as gravações, os riffs e o lembrete de que até mesmo as lendas têm seus limites.